Fala pessoal, hoje é sexta-feira e é dia de comentar sobre um tipo penal. Na verdade, hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente. Vou comentar com vocês sobre a medida de segurança. Por até quanto tempo a medida de segurança pode perdurar? Qual o seu prazo máximo? Esse é o enfoque central da aula de hoje. Dando início à nossa aula, antes de mais nada, é importante comentar quais são os tipos, quais são as espécies de medida de segurança que podem ser aplicadas no caso. Essas espécies estão lá no artigo 96 do Código Penal. Vou pegar aqui para vocês. Artigo 96 do Código Penal. Espécies de medidas de segurança. Quais são as espécies? Artigo 96, inciso 1 e 2. Quais são as espécies, então? A primeira, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. E a segunda espécie é sujeição a tratamento ambulatorial. A primeira aqui pressupõe a internação mesmo. O agente recebe medida de segurança e vai ficar internado. Já no 2, é um tratamento ambulatorial e não pressupõe internação. Porque esse tratamento ambulatorial pode ser realizado em dias específicos da semana, em horários também pré-determinados. Então o agente pode ser submetido, o réu, a essa medida de segurança, por exemplo, 3 vezes na semana, durante 1 hora. Daí ele se apresenta, é submetido ao tratamento ambulatorial e vai embora. Ele não vai ficar internado. Então, 2 espécies. A primeira é a internação e a segunda é o tratamento ambulatorial, que não pressupõe a internação. Então, os 2 tipos de medida de segurança. E quanto ao prazo máximo de aplicação da medida de segurança? Existem várias correntes. Tá? E eu quero explorar com vocês aqui elas e demonstrar, segundo qual corrente, segundo cada corrente, qual que é o prazo máximo de aplicação da medida de segurança. O que prevê o Código Penal? No artigo 97, parágrafo 1º, vamos lá, no Código Penal, artigo 97, parágrafo 1º. Tá? Aqui o artigo 97 fala, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. São as espécies de medida de segurança. O prazo. O que diz o Código Penal? O Código Penal diz o seguinte, parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. E aí, segundo então o Código Penal, não tem prazo. É por prazo indeterminado, só sendo apontado nesse parágrafo 1º o prazo mínimo, que é de 1 a 3 anos. Então, segundo o Código Penal, é por prazo indeterminado. A medida de segurança, segundo o Código Penal, artigo 97, parágrafo 1º, será o agente será submetido à medida de segurança por prazo indeterminado. O Código Penal só estabelece o prazo mínimo. E sobre o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores. Existe uma divergência entre o STJ e o STF. Começando pelo STJ, qual que é a previsão do STJ? Súmula 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Por exemplo, aqui eu coloquei a pena do homicídio. Homicídio. Deixa eu só pegar aqui para conferir se essa é a mesma. Artigo 121. 6 a 20 anos. Isso aí. Reclusão de 6 a 20 anos. Segundo a STJ, se for um homicídio simples, por exemplo, deve-se pegar o máximo abstratamente culminado para o tipo penal, ou seja, 6 a 20, o máximo é 20. 20 seria o prazo máximo que o agente poderia ficar submetido à medida de segurança. Depois dos 20 anos, se ele ainda estiver nesse estado de periculosidade, ele já não seria mais submetido a essa medida de segurança como réu. Ele seria submetido a um tratamento em hospital como se fosse uma pessoa normal. E não como um réu sendo submetido à medida de segurança. Então, o posicionamento da STJ, súmula 527, é pelo prazo máximo, pela pena máxima abstratamente combinada ao tipo penal que o indivíduo cometeu. No meu exemplo aqui, então, homicídio, 6 a 20 anos, o máximo que ele poderia ficar submetido à medida de segurança é o máximo da pena, que seria 20 anos.
qual que é a posição do STF? Tá? A medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 anos, conforme jurisprudência pacificada do STF. E aqui os precedentes lá do STF que foram exarados nesse sentido. Então, qual que é a posição do STF? A posição do STF é que o agente tem que ficar submetido à medida de segurança enquanto não cessa esse estado de periculosidade, sendo que o prazo máximo, segundo o STF, seria de 30 anos. Então, fica submetido, medida de segurança, não cessou a periculosidade. Só que atingiu 30 anos, aí encerra por ali. Tá? Então, esses são os três posicionamentos. Código Penal, prazo indeterminado. Artigo 97, parágrafo 1º, prazo indeterminado. Aqui, ó, será por tempo indeterminado. Posicionamento do STJ, súmula 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente, aqui, ó, pena abstratamente combinada ao delito praticado. Exemplo aqui, reclusão de 6 a 20 anos homicídio, logo a medida de segurança seria no máximo por 20 anos. E posição do STF, deve ser submetido enquanto não cessar a periculosidade, limitada ao prazo máximo, né, limitada a medida de segurança ao prazo máximo de 30 anos. Esses são os posicionamentos acerca do prazo máximo para a imposição da medida de segurança. Não há uma convergência nos entendimentos, alguns tribunais adotam a corrente do STJ, alguns tribunais adotam a corrente do STF. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado e continuem nos acompanhando.